web conferência desse canal de gestão e vigilância, que é um canal específico para veiculação de informações e troca de ideias entre CESACRE, municípios, sobre questões ligadas à gestão e vigilância. Hoje a gente vai ter a web palestra Acidente por Animais Peçonhentos, do nosso colega Dr. Luiz Eduardo Bandeira, que já está aqui a postos e vai começar a sua palestra. Lembrando que a gente tem também, toda sexta-feira, às 10h30, a gente tem as nossas webconferências rotineiras, e nessa próxima, depois eu vou mostrar o cartaz, mas nessa próxima sexta a gente vai falar sobre tratamento de ansiedade e depressão. Bom, vamos dar então início à nossa web. Vou deixar então a palavra ao Dr. Luiz Eduardo para se apresentar e começar. Vamos lá. Boa tarde. Eu sou Luiz Eduardo Bandeira, sou médico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, sou médico da Vigilância Epidemiológica, da área técnica de zoonoses e da área técnica da Vigilância do Óbito. Estou presente na CESACRE desde 2015, trabalhando em parceria, né, com a zoonose para a gente tentar, a gente está tentando difundir, né, para todo o estado, principalmente para o interior, a questão do manejo clínico dos principais acidentes zoofídicos do estado do Acre, bem como a identificação do animal, né, que é um ponto importante para que a gente proceda o diagnóstico e o tratamento. Bem, aqui é uma breve epidemiologia, né, do Brasil, e a gente vê que os maiores acidentes que acontecem por animais peçonhentos do Brasil são o ofidismo, o escorpionismo e o aracneísmo, né? O ofidismo, dentre eles, a gente pode ver aqui um gráfico, né? Tem uma série histórica aqui. Então a gente pode ver dessa barra azul que a gente consegue ter uma prevalência e geralmente é uma coisa que a gente não consegue, não tem uma diferença tão grande na questão dos acidentes, né, nessa série histórica. O que a gente pode ver nessa série histórica é que a gente tem um aumento importante, né, dos acidentes por escorpião. Né, essa seta vermelha aqui vai crescendo, ó, essa barra vermelha, então a gente vê, né, que ocorre um grande aumento dos acidentes ofídicos por escorpião, né? Os ofidismos, que são os de cobra, a gente vê que eles mantêm uma certa, né, uma certa tendência natural. Devido a isso, a gente vai enfocar principalmente a questão do ofidismo, o escorpianismo e o aracnismo, né, que são as principais, né, são as maiores taxas de notificação pelo Sinan, então a gente vai focar, né, principalmente nesses três. Aqui é um pouco da realidade do Acre, né? Isso aqui são acidentes por animais peçonhentos na região do Baixo Acre, Purus, por serpente, em 2018, né? Onde a gente vê que o gênero principal do principal acidente que acontece no nosso estado é pelo botrópico, que é a jararaca. A gente vê que 90% ou mais dos acidentes ofídicos que a gente tem no estado do Acre são pelo bótropos, né? Que é a jararaca. E isso também reflete também na estatística da epidemiologia nacional, que também é o bótropos, aproximadamente 90% das serpentes do ofidismo é por bótropos, né? Não menos importante ver os outros, que é o crotálico e lapídico, que são um número muito menor, que a gente tem uma notificação muito pequena, até porque são animais que é pouco presente na nossa região amazônica, né? Esse aqui é o gráfico que a gente mostra a região do Juruá, Tarauacá e Envira, que a gente também vê a predominância do bótropos, o acidente por jararaca, né, que é o que predomina no nosso estado. E aqui
aqui a gente vê a questão da sazonalidade dos acidentes, que a gente vê no Acre um aumento do mês de novembro a mais ou menos março e abril, um aumento da questão dos acidentes ofídicos por bótopos, né, pela jararaca. Isso devido também à questão até própria do animal, né, que começa a chuva, então começa os alagamentos, então o animal sai à procura de aquecimento, à procura de caça, né, então ele procura um local seco para poder procurar sua caça e para poder fazer o seu aquecimento. Então a gente vê que nos meses de novembro a março, abril, a gente tem um aumento do número de casos de ofidismo por bótropos. Aqui a taxa de letalidade pelos acidentes ofídicos não é muito alta, então é baixa. Em 2018 nós tivemos apenas 3 óbitos, 2 em Cruzeiro do Sul e 1 em Plácio de Caixa, e temos outra investigação. Então a taxa de letalidade ela não é alta nos acidentes ofídicos, né? Elas são baixas. Aqui em relação ao ofidismo, nós temos aqui 4 serpentes de interesse clínicos, que são as 4 principais. Nós temos aqui o Bótropos, que é a jararaca, que é o nosso, aproximadamente 90% dos acidentes do nosso estado é por ela. A Crotalus, que é a cascavel, que nós não temos predominância no nosso estado. A Lachesis mutas, que é a surucucu. E a Micrurus, que é a coral, que a gente também tem pouca predominância no nosso estado. Em relação à epidemiologia, né? Como é que é a epidemiologia do nosso estado e praticamente a epidemiologia nacional? Então, assim, os nossos pacientes são pacientes procedentes da zona rural, que são pessoas que trabalham na zona rural, nos seringais, dentro das florestas, com extrativismo, principalmente do sexo masculino, e são adultos jovens, de 15 a 49 anos, que são os homens que estão na fase produtiva, né? Os principais locais dos acidentes, nós temos as pernas e os pés, principalmente nas extremidades, que é onde os animais vão fazer o acidente. A taxa de letalidade, como eu falei, é baixa, é de 0,3% a 0,4%, e a sazonalidade depende da região, né? Como falamos no Acre, a notificação dos nossos acidentes, elas aumentam de novembro a março. Em relação ao ofidismo, né, praticamente nós temos 3.000 espécies de serpentes no mundo, né? Dessas 3.000 espécies, 15% apenas são consideradas perigosas, não todas, né? No Brasil nós temos aproximadamente 365 espécies de serpente, dessas 365, 55 são peçonhentas, que correspondem a aproximadamente 15% da nossa fauna ofídica, né? E desses 15%, nós temos 26 espécies de bótropos, que são as jararacas, né? A gente tem uma variedade grande de gênero, o que pode dificultar na identificação do animal. O Crotalus, nós temos apenas uma, que é a cascavel. O Lachesis, que é a surucucu, nós temos apenas uma, né, que são do gênero Viperidae. E nós temos 27 da Micrurus, que são a Elapide, né, que são as corais. Eu vou explicar depois a diferença. Um ponto importante quando a gente vai abordar a questão dos acidentes ofídicos, né, é a identificação do animal. A identificação do animal talvez seja o ponto mais importante para a gente poder fazer o diagnóstico e traçar a propedêutica da assistência, né? Então, o que acontece? Por exemplo, as áglifas, que são aqui o número 1, praticamente são as corais. A gente vê que a dentição dela é um pouco serrilhada, é uma dentição pequena, ela não tem uma presa anterior, a gente vê com a presa mais posterior, né? Então essa presa ela fica muito difícil até de inocular o veneno, mas não deixa de ser venenosa, faz inoculação da saliva. O canal de inoculação é pequeno também, então ela dificulta um pouco a inoculação do veneno, né? O 2, nós temos uma áglifa, né? Aqui nós temos voltando no 1, a gente vê que é uma cabeça mais arredondada, e no 2 a gente vê que é uma cabeça mais triangular, a gente vê uma pequena dentição na frente também, que dificulta um pouco a inoculação do veneno, e no 3 aqui, que é a mais comum da nossa região, que são as jararacas, a gente vê
que ela tem uma cabeça triangular, ela tem uma dentição grande, a gente vê uma presa grande, ela tem aqui uma mandíbula articulada também, que tudo isso é voltado para que ocorra, né, a inoculação do veneno e a caça da presa. A cauda também é importante, a gente também pode identificar o animal pela cauda. Aqui, por exemplo, essa cauda 4 é uma cauda que ela afina rapidamente, né, que é típica também das surucucus. A cauda 5 é uma cauda que ela tem uma escama na ponta, né, uma escama eriçada, que é praticamente característica da surucucu, desculpa, a 4 é da jararaca. E a 6 é a cauda com chocalho, que a gente vê que é mais comum nas cascavéis, né? Então, o ponto de identificação do animal é importante. Então, toda vez que tiver um acidente ofídico que for por cobra, ou assim, nas questões comunitárias, nas reuniões, orientar, ou levar o animal, ou às vezes até uma foto mesmo, né? Ainda mais quando for criança que não souber falar, né? Tentar levar o animal. Outra característica, né, das cobras peçonhentas, além daquela cabeça triangular, né, ter uma mandíbula articulada, ter uma presa grande, pontuda, né, a gente tem a fosseta loreal. Essa fosseta loreal, ela é típica das cobras peçonhentas, principalmente da jararaca, da surucucu. A fosseta loreal é um órgão, né, sensório das cobras que ajudam na caça, que é importante característica das cobras peçonhentas. As corais, ela não tem a fosseta loreal, mas não deixa de ser peçonhenta. É uma exceção. Aqui, por exemplo, a coral, ela não tem fosseta loreal, né, tem uma cabeça redonda e as presas são posteriores, como mostrei no slide passado, né? Mas ela não deixa de ser peçonhenta. Aí aqui nós temos a Micrurus, né? A Botrytis alaquesis e a Crotalus, ela já tem essa característica bem marcante de peçonhenta, né? Uma presa grande, essa mandíbula bem articulada, a fosseta loreal e uma cabeça triangular. A característica da cauda também é importante, né? Essas caudas aqui, a cauda lisa, a cauda com chocalho e a cauda eriçada. Então, todas essas aqui também são caudas que caracterizam o animal como peçonhento. E a característica das cobras peçonhentas, o mecanismo de ação dela, né? Então, assim, a gente tem praticamente quatro gêneros de serpentes de interesse clínico, e essas 4 serpentes, a ação do veneno delas são diferentes. A mais comum é o botrópico, que é a jararaca, ela tem uma ação extremamente inflamatória, é a principal característica. A crotálica, a gente tem uma ação principalmente miotóxica, a laquética, a gente tem uma ação neurotóxica, e o elapídico, a gente tem uma ação principalmente neurotóxica, mas que não tem nenhum sinal inflamatório e nem hemorrágico. Eu vou explicar mais adiante. E o acidente botrópico, né? O mais importante da nossa região, aproximadamente 90% dos acidentes é pelo bótropos. Então, como são 26 espécies, mais ou menos, que a gente tem a distribuição, a gente também tem que saber reconhecer o animal pela pele. Então, a gente vê que a jararaca, ela tem uma pele lisa e ela tem uma pele que, por exemplo, tem características de repetição. Por exemplo, aqui a gente vê pirâmide de repetição, aqui a gente vê o V em repetição em todo o couro da cobra, e aqui a gente vê que o pessoal falava antigamente que era uma cobra que tinha repetição de telefone, né? Mais ou menos o pessoal do seringal. Então a gente vê que é uma pele lisa, uma pele brilhosa e uma pele que tem repetição de desenhos. Então, passando do conhecimento da identificação do animal, a gente vai partir para o atendimento, né? As etapas do atendimento. O atendimento ele também tem que ser programado, então ele tem que ser um protocolo que é feito, a gente tem que seguir as etapas direitinho para a gente não poder fazer o atendimento incorreto, né? Então, a primeira etapa do atendimento, a gente tem de identificação da serpente. Essa serpente é peçonhenta, por quê? Porque nós temos as serpentes peçonhentas e também nós temos as não peçonhentas. Pela ferida,
da serpente, pela evolução dos sintomas, a gente pode classificar e a gente pode ter um pouco de noção de como está se comportando o veneno no corpo do paciente ou não veneno, né? Às vezes pode ser apenas um arranhão, ou às vezes pode ser apenas, né, um machucado da mordedura, então a gente vai saber identificar. Então, a primeira coisa, a identificação da serpente. Segundo, avaliação do local da picada, edema e sua extensão, se tem eritema, bolhas e sinais de inoculação. Como eu falei, o nosso principal acidente aqui é pelo bótropos. O bótropos, que é a jararaca, a gente tem uma reação inflamatória muito grande, é a principal característica. Então, eu vou ter um edema muito grande, eu vou ter rubor, eu vou ter uma flogose, eu vou ter eritema, vou ter formação de bolha e o paciente pode ter dor. A dor, ela não é tão característica do acidente botrópico. A dor pode vir mais pela questão da formação da ferida, mas a dor, ela não é característica, como eu vou falar mais adiante de outros animais, que a dor é bem característica. A dor, ela pode vir depois, inclusive, do acidente. Então, aqui nós temos algumas manifestações. Por exemplo, nós temos os pontos de inoculação, que às vezes pode estar presente ou não. Às vezes tem animal que a gente não consegue ver o ponto de inoculação. A gente pode ter um sangramento, o sangramento por bótropos, a gente vai ter um sangramento na ferida, por quê? Porque o veneno também tem uma ação hemolítica, né? Então vai destruir hemácia, vai diminuir o tempo de coagulação, ou seja, vai alargar o tempo de coagulação e a gente pode ter o sangramento na ferida também. O edema é uma parte muito importante porque ocorre uma reação inflamatória e, consequentemente, a gente vai ter o edema, né? E as bolhas hemorrágicas também é importante, né? Que isso aqui é a caracterização do acidente pelo bótropos, né? E aqui, por exemplo, eu vou ter, olha, um membro afetado e um membro não afetado, né? Então aqui eu vou ter edema, eritema, equimose e bolhas. Você pode ver que o edema do acidente por bótropos é um edema violáceo, é uma equimose, que a gente pode até confundir com cianose, né? Mas isso aqui é a característica do veneno. A outra parte, né? Fizemos a identificação, a gente avaliou a ferida, né, que foi feita pelo acidente e a gente vai procurar por sinal sistêmico. Outro grande ponto importante. Por quê? Porque como a ação do veneno do bótropos é uma ação inflamatória, uma ação hemorrágica, então eu posso, com a entrada do veneno no corpo, eu posso ter o acometimento de órgãos importantes, né, e ter reações sistêmicas devido à questão do veneno. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter aqui, por exemplo, vou ter gengivorragia. A gengivorragia, ela não muda na classificação do meu atendimento, mas, por exemplo, hematúria, eu vou ter um AVC hemorrágico, né, pelo tempo de coagulação alargado que eu posso ter, então eu começo a ver que meus sinais sistêmicos estão alcançando órgãos-alvos importantes, né? Então, sempre procurar hematúria, rebaixamento de consciência, né? Às vezes pode dar cólica, sangramento intestinal, tudo isso aí. E a gengivorragia ela é bem importante, ela pode até permanecer por 1 ou 2 dias, dependendo do tempo de coagulação esteja alterado, mas não é sinal a gengivorragia de gravidade. Então, o que que acontece? Às vezes nós temos um acidente pelo bótropos e a gente às vezes não consegue identificar a ferida, ela não tem bolha, a ferida ela não tem um eritema, às vezes ela não tem um aspecto muito ruim, mas o paciente ele fica prostrado um pouco, né? Então, o que que acontece? Então, eu sempre tenho que fazer o teste de coagulação, porque o teste de coagulação, como o veneno ele é hemolítico, eu vou ter um tempo de coagulação alargado, né? Pela questão da diminuição dos fatores de coagulação. Então, eu tenho que geralmente o paciente chega na unidade 1 ou 2 horas depois, né? Se não tiver bem nítido a gravidade, né? E eu não saber classificar em leve, moderado ou grave, eu posso coletar um tempo de coagulação. O tempo de coagulação normal é aproximadamente até 9 minutos. O prolongado eu coloco de 10 a 30 minutos e o incoagulável acima de 30 minutos, né? Não definir a gravidade, eu sempre tenho que considerar a clínica, né? É um fator importante o tempo de coagulação para me tomar conduta.
e usar também para acompanhamento. Porque às vezes eu posso ter que fazer um soro adicional após 24 horas, e se o tempo de coagulação permanecer alterado, eu posso fazer um adicional de soro antibotrópico, né? E eu nunca, se eu coleto um tempo de coagulação, eu aguardo pelo menos 24 horas para poder fazer outro novo tempo de coagulação, que é o tempo que o veneno ou o próprio organismo ele está trabalhando em cima do veneno, né? A outra fase do atendimento que eu vou fazer é fazer a classificação da gravidade, né? Eu já identifiquei a serpente, já fiz a avaliação do local da picada, já procurei por sinais sistêmicos. O próximo eu vou avaliar a gravidade. Como é que eu vou avaliar a gravidade? A gravidade ela é avaliada de acordo com o segmento que a ferida acometeu. Por exemplo, aqui eu tenho um acidente no pé. Se eu peguei pé e tornozelo aqui, até o início da perna, eu posso classificar esse acidente como leve, né? Se eu tiver essa picada no pé, ultrapassou o tornozelo e veio até a perna próxima à coxa, eu posso classificar como moderado. E se eu tive um acidente no pé e tive todo o membro acometido, eu posso considerar ele como grave. Isso também serve para os braços, né? Mãos e punhos, eu tenho ele como leve, aí pega mão, punho até cotovelo, eu posso classificar como moderado, e pegando o membro todo, eu classifico ele como grave. Essa classificação, ela vai me dar o parâmetro total para me fazer o soro, o antiofídico nele, o antibotrópico. Eu vou já colocar o esquema, mas é primordial eu fazer a avaliação da gravidade. O tratamento, ele se divide em duas partes. Eu tenho um tratamento geral e tenho um tratamento específico, que é a soroterapia adequada. O soro das serpentes é soro específico. Se eu tenho um acidente por bótropos, eu só posso fazer o bótropos. Se eu tenho um laquético, eu faço o laquético. Existe soro antibotrópico laquético e antibotrópico protálico. Se na ausência de um, se eu não tiver no estoque, eu tiver outro, eu posso fazer, mas é soro específico. Eu não posso ter um acidente tipo por coral e fazer o soro botrópico. Então, é específico, tá? Então, vamos lá para o tratamento geral, depois a gente falar do específico. No tratamento geral, o que a gente primeiro vai fazer? Um repouso do paciente, né? A gente vai colocar, por exemplo, se um membro afetado foi aos pés, o membro inferior, a gente não vai deixar o paciente numa cadeira. A gente deita o paciente, levanta o membro para melhorar o retorno venoso, né? Para dar um conforto maior para o paciente. Higiene local com água e sabão. Por quê? Porque a infecção secundária é uma das principais consequências que a gente tem dos acidentes ofídicos. Então, sempre fazer higiene local com água e sabão, né, até você ver que a ferida está completamente limpa. Analgésico também é importante, mas não é uma característica marcante, dados os acidentes por jararaca, bótropos, a gente pode fazer uma analgesia, e se o paciente não melhorar, a gente pode repetir. Uma hidratação adequada, a hidratação é bem importante, por quê? Porque a gente tenta diminuir a questão da insuficiência renal aguda, mas é uma hidratação adequada do paciente, ao mínimo, por exemplo, um adulto, aproximadamente 2.000 ml nas 24 horas, e com isso a gente vai avaliando a diurese e os sinais vitais, né? A gente vê se o paciente estiver precisando de uma adicional. Controlar sinais vitais, volume urinário, pressão arterial, né, e o volume urinário. No adulto, praticamente de 1 a 2 ml quilo-hora é o suficiente para a gente poder, né, prevenir a insuficiência renal aguda. Também não podemos hidratar muito o paciente, que a gente também tem problema com sobrecarga cardíaca ou edema agudo de pulmão. A vacinação antitetânica, muito importante também, falar da vacinação antitetânica pelo fato, né, que as presas do bótopus, a gente já foi provado que elas têm Clostridium tetani, né? Então a gente sempre tem que prevenir o tétano, prevenir sempre a vacinação naquele paciente que tiver a vacinação atrasada de 5 anos. Então de 5 anos para trás não precisa, se tiver um atraso de 5 anos você faz a vacinação, né, de prevenção. Antibiótico-terapia. Antibiótico-terapia é muito controverso, mas ele não está no protocolo
de fazer nos acidentes ofídicos. Por quê? Porque às vezes o acidente é leve e a infecção na hora, às vezes pode nem ter. O processo infeccioso ele demora 48, 72 horas. Então, a priori, não precisa fazer antibiótico no paciente. Vão existir casos que a gente vai fazer, eu vou falar mais adiante os casos mais específicos, mas a priori não faz parte do acidente, a não ser que haja uma evidência de infecção, mas você só vai ter de 48 a 72 horas, né? Outra coisa que acontece bastante, nunca realizar o garrote na questão que é bem comum, né, no nosso interior aqui, nos seringais, nas colônias, ter o acidente por cobra, o pessoal garroteia, achando, né, que o garrote ele não vai que o soro não vai se difundir, ele vai se difundir. O garrote, ele é um fator importante, por quê? Porque se você garrotear o membro, você vai deixar o veneno por mais tempo naquele local, o que pode agravar uma possível necrose posteriormente, né? Nada de sucção ou incisão, as incisões podem aumentar o risco secundário de infecção e também nada de curativos oclusivos, né? Sempre remover para um centro de tratamento, né, que seja referência. Nós temos as regionais de saúde, dentro das regionais nós temos o centro de referência, em que esse paciente tem que ser encaminhado, porque na vigência da realização do soro, a gente pode ter reações alérgicas, e essas reações a gente tem que ter o suporte básico. Aspirar conteúdo das bolhas, que também é um fator importante. A gente tem que aspirar os conteúdos das bolhas, que geralmente o transudato que vem da bolha, ele é cheio de veneno, mas tomar muito cuidado para não romper a quebra da solução de continuidade e aumentar a infecção secundária. E um tratamento mais complicado são o debridamento, a fasciotomia, que a gente também tem as síndromes compartimentais, que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque lembra que eu falei que o edema e o acidente botrópico, ele tem uma coloração violácea, arroxeada, que a gente pode confundir com uma cianose, né? E o edema também a gente pode ter dificuldade na palpação do pulso daquele membro, né? Então, se a gente vê que o paciente está com muita dor, que a dor ela não é uma característica do acidente, se a gente vê que o paciente está com muita dor, muita dor, muita dor e não reage pouco à analgesia, a gente pode pensar numa síndrome compartimental ou uma avaliação. A gente pedir uma avaliação do cirurgião ou do cirurgião vascular, de preferência, se não pode ser o cirurgião geral mesmo, para um possível debridamento ou uma fasciotomia. Bem, aqui nós temos o tratamento específico, esse que eu falei foi o tratamento geral, o tratamento específico é de acordo com a classificação que eu fiz em leve, moderado e grave, em relação aos segmentos acometidos pela ferida, né? Eu posso fazer o soro antibotrópico ou o antibotrópico laquético na ausência do antibotrópico puro. Então, se eu classifiquei o acidente como leve, né, eu tenho apenas um segmento acometido, né? Eu tenho tempo de coagulação normal ou alterado, né, hemorragia sistêmica ausente ou discreta, então eu faço apenas 3 ampolas do soro antibotrópico. A ampola do soro antibotrópico ela tem 10 ml, né? Já vou falar os princípios da soroterapia. Esse soro é feito em dose única, ela não é fracionada e tem que ser sempre diluída. Vou já explicar. A classificação moderada, eu vou ter edema de 2 segmentos, eu posso ter o tempo de coagulação normal ou alterado, eu posso ter hemorragia sistêmica, ausente ou discreta. E o grave, eu já tenho, geralmente, todo membro acometido, né? Eu tenho o edema dos 3 segmentos, o tempo de coagulação normal ou alterado, hemorragia grave ou hipotensão, choque ou insuficiência renal. Ou seja, já estou com comprometimento de órgão-alvo, né? De grande víscera, então é grave, né? Sempre intravenoso, nunca intramuscular, via oral, não, sempre intravenoso. Aqui, mais ou menos, esse esquema aqui é um esquema que eu vou falar mais ou menos
a questão bem resumida do acidente, né? Eu tenho um bótropos não identificado, né? Então, assim, o paciente chega na unidade, fala que foi picado por cobra, mas não sabe qual foi. Então, eu tenho, pela epidemiologia local, né, que os médicos e os enfermeiros, a gente tem que conhecer a nossa epidemiologia local, então, digamos que seja um acidente botrópico provável. Aí eu deixo esse paciente em observação, o paciente não tem clínica de envenenamento botrópico na admissão, marca da mordida presente ou ausente, dor e edema discreto ou ausente devido apenas à lesão da mordida, né? E sempre eu deixo esse paciente em observação no mínimo 12 horas. Por quê? Porque às vezes esses sintomas eles não aparecem de imediato, eles vão aparecendo a decorrer das horas, né? Então, em 12 horas, se eu deixo o paciente em 12 horas, se eu ver se esse paciente não tem clínica de envenenamento, for uma picada seca, que também pode ocorrer, porque as cobras, quando, às vezes ela pode ter feito a mordida numa presa, numa caça dela, aí depois alguém pisa em cima, ela morde, a gente chama de picada seca, ou seja, não teve a inoculação do veneno. Então, esse paciente ele vai evoluir sem sintomas de envenenamento, né? Então, a picada seca, né, o paciente tranquilo, sem nenhum sintoma sistêmico, esse paciente tem alta. Né? Se o paciente, nessas 12 horas, ele evoluiu com clínica de envenenamento, aí eu procedo o algoritmo da minha classificação. Então, eu volto e venho classificar o paciente em leve, moderado e grave. Lembrando que essa classificação do paciente, a gente tem que avaliar sempre o paciente na admissão da unidade. Só que essa avaliação ela é dinâmica, não é porque eu avaliei o paciente quando chegou na unidade que o paciente é um paciente leve, que ele não pode piorar. Então, a avaliação, a reavaliação médica, ela tem que ser dinâmica. Avalia, reavalia. Por isso que o paciente tem que ficar em observação. Então, se o quadro for leve, né? Dor e edema de apenas um segmento, se tiver hemorragia discreta ou ausente, coagulopatia discreta ou ausente, então é um quadro leve. Então, eu vou fazer 3 ampolas de soro antibotrópico, EV. Se o quadro é moderado, né, então dor e edema de 2 segmentos, hemorragia discreta ou ausente, coagulopatia presente ou ausente, eu faço 6 ampolas de antibotrópico EV. E mais o tratamento geral, todo aquele tratamento, né? Cuidar do membro, lavar com água e sabão, né? Sempre não fazer antibiótico terapia de imediato, todo aquele geralzão lá. E o grave, né, é aquele que o paciente tem os 3 segmentos acometidos e já tem os sintomas sistêmicos, né? Hipotensão, choque, coagulopatia, lesão de órgão-alvo. Então, eu faço as 12 ampolas do soro antibotrópico. Então, se eu fizer isso, eu tenho um tratamento efetivo, né? Então, depois alta para o paciente e acompanhamento ambulatorial. Contando que todo paciente que tiver recebido o soro, ele tem que ficar no mínimo 24 horas internado, não que seja só 24 horas. Como eu falei que a avaliação ela é dinâmica, se em 24 horas o paciente não tiver condições de alta, permanece mais 24 horas, mas no mínimo 24 horas, por quê? Porque o soro ele pode dar reação, que é o que eu vou falar agora, já já. Então, os princípios da soroterapia, né? Como é que eu vou fazer o soro no paciente? O soro específico, como eu falei, eu não posso fazer o soro de uma cobra na vigência do acidente de outra cobra, né? A dose utilizada ela deve ser a mesma para adultos e crianças, pois o objetivo é neutralizar o veneno. E ainda mais que, quando ocorre o acidente, a inoculação do veneno no adulto é o mesmo da criança, né? Então, é a mesma quantidade para adulto, também é para criança, tá? A dose é única, não é fracionada, só fracionar a dose se por um acaso eu não tiver na minha referência, eu não tiver a dosagem completa, aí eu faço o que tem, aí ou transfiro o paciente ou eu peço para trazer o soro até o local do atendimento, né? A via sempre endovenosa, sempre diluída de 1 para 2 ou de 1 para 5 em soro fisiológico ou soro glicosado, infundido de 20 a 60 minutos, sempre sob estrita vigilância médica e de enfermagem, sempre. Pode deixar para o final, né? Então,
Então vamos lá, voltando à questão, né, da dose, né? Se eu tenho uma ampola se cada ampola do antibotrópico é 10 ml, então se eu tenho o acidente leve, eu faço 3 ampolas, eu tenho 30 ml, né? Então posso diluir até 60 ml, 50 ml, 100 ml. Então eu faço, contando que eu faça isso mais ou menos de meia hora a 60 minutos, né? E o número de ampolas é proporcional à gravidade do acidente, porque a gente viu que quanto mais segmentos acometido, mais grave é o acidente e mais soro ele vai receber. Então aqui nós temos o soro na forma líquida, né? Cada caixinha vem com 5, e a conservação, ela é o mesmo princípio da vacina, então ela fica de 2 a 8 graus Celsius, né? Em ambiente refrigerado. Existe hoje em dia, existe uma discussão muito grande, porque existe uma pesquisa que, por exemplo, a questão dos soros liofilizados, né? A gente tem a pesquisa comprovando que os soros liofilizados, porque os soros sob forma líquida, eles demandam toda uma vigilância, né? Às vezes a questão de temperatura, a questão de deslocamento, né? Dentro de caixa térmica. Então, assim, existe uma briga muito grande das indústrias farmacêuticas com o Ministério querendo implantar as doses liofilizadas, porque se fosse liofilizado, a vida média seria maior, né? Poderia encaminhar mais amostra para os municípios, né? Mas isso é uma discussão que está em vigência. Então, o soro antibotrópico, a gente tem relatos, né, e tem evidências que é um soro que causa reação, né? Então, por quê? Porque é um soro heterólogo que é colocado no paciente, né? Então, eu tenho reações, né? Eu tenho reação precoce, tenho reações tardias. As reações precoces, os fatores predisponentes, o tipo de soro, né? Os botrópicos, eles dão muita reação. A dose de soro. Se você tem um acidente leve que você faz 3 ampolas e você tem um acidente grave que faz 12, quem recebeu 12, ele tem mais probabilidade de ter uma reação do que quem recebeu menos, né? A velocidade de infusão, ou muito rápido ou muito lento, você também tem reação. Por isso que é importante você fazer de 30 a 60 minutos no máximo, uma soroterapia prévia. Por quê? Paciente que já teve outro acidente e recebeu o soro, então ele já tem uma memória imunológica. Então, se ele recebeu o soro novamente, então ele tem mais possibilidade de ter uma reação ao soro, né? E a sensibilidade individual, né? Tem pessoas que já por si só, já tem um IgE bem elevado, já tem um limiar de reação alérgica maior, também tem uma predisposição maior de ter o acidente, né? E quando surgem essas manifestações, eu posso ter em vários locais. As cutâneas são a mais comum, né? Eu vou ter prurido, urticária e rubor, mas eu também posso ter gastrointestinais, né? Posso ter náusea, vômitos, cólicas abdominais e diarreia. Posso ter respiratórias, né? Estridor laríngeo, broncoespasmo, edema de glote e cardiovascular, angioedema, hipotensão ou choque. Por isso que toda a administração dos soros, seja ele qual for, eu tenho que ter um ambiente hospitalar com suporte básico, pelo menos, né? Material para intubação, material para medicação para a gente converter essas reações, né? E material para reverter uma possível anafilaxia. Então, aqui, o Ministério preconiza que a gente faça, devido o botrópico por ser um soro heterólogo e a gente ter uma reação, história de reações, a gente faz uma prevenção à reação precoce, né? Antigamente se fazia o teste de sensibilidade, mas hoje em dia não faz. A gente só faz a medicação precoce, a gente faz a medicação aproximadamente 20 minutos ou meia hora antes da administração do soro. Então, eu faço uma diluição do soro e faço uma pré-medicação, que eu faço antihistamínico e corticoide. Dentro dos antihistamínicos, eu vou fazer o bloqueio da histamina, tanto H1 quanto H2. Né, que existem as duas formas da gente bloquear a histamina. Eu vou bloquear o H1 como? Através da prometazina, ou da dextrorfeniramina, ou da difenidramina, que é mais difícil aqui no nosso meio, e mais usado em criança. E o bloqueado H2, bem comum, nós temos a cimetidina e a ranitidina, que também atuam como protetores gástricos, mas na verdade são bloqueadores H2. E os corticoides, né? Então a gente faz a medicação prévia antes do soro, 20 a 30 minutos antes.
Então, aqui, a prevenção da reação precoce, eu vou fazer essa pré-medicação 20 minutos antes da soroterapia. Eu vou fazer a hidrocortisona de 10 miligramas por quilo IV, no máximo de 1.000, mas no adulto eu faço no máximo 500 e na criança eu calculo 10 miligramas por quilo na criança. A prometazina 0,5 miligrama quilo, né? IV não faz IV. IM sempre, tá, gente? Desculpa aí. No máximo 25 miligramas. E eu não faço prometazina em crianças menores de 2 anos, tá? E a ranitidina, na dosagem de 3 miligramas por quilo, no máximo de 100 miligramas, IV lento. E a diluição endovenosa do soro, de 1 para 2 ou de 1 para 5, em soro fisiológico ou glicosado, infundido de 20 a 60 minutos, sob estrita vigilância médica e de enfermagem, sempre. Se por um acaso a gente tiver, né, uma reação ao soro, né? O tratamento da reação precoce, né? O paciente começou a ter reação cutânea, começou com falta de ar, né? Começou, enfim, com sinais de reação. Então, eu vou suspender temporariamente a infusão, né? O paciente começou com urticária, com coceira, né? Começou com falta de ar, eu suspendo e vou tratar a reação. Tá? Se o paciente tiver uma anafilaxia, eu vejo, eu faço adrenalina, diluído sempre de 1 para 1.000, né, para criança, 1 para 10, 1 para 1.000, que é 1 para 10, tá, gente? 1 para 1.000 é unidade, 1 para 10 é 1 para 10 ml. E fazer 0,1 ml por quilo até 3 ml, né? E ver, né, pelo tubo e repetir até 3 vezes com intervalo de 5 minutos, né? Eu volto a fazer a hidrocortisona de novo, faço a prometazina, né? Se o paciente tiver uma baixa de pressão, fez hipotensão, corrijo com a volemia dele, né? Faço soro fisiológico ou ring lactato. Na criança, 20 ml por quilo. No adulto, a gente pode fazer um pouquinho mais. Se o paciente relata, tô com falta de ar, né, tô sentindo dificuldade respiratória, melhora a posição do paciente, melhora o decúbito, faz broncodilatador, né? Faz o beta-2 agonista, tipo fenoterol. Eu trato a reação. Depois disso, eu tratei a reação, eu volto a aplicar o soro. Eu não interrompo o soro. O que eu vou fazer depois? Eu volto, se eu tratei a reação do soro, eu parei a infusão, eu volto à infusão depois. Eu não vou parar o soro, eu tenho que fazer aquela infusão no paciente. Então, eu aumento o tempo ou aumento a diluição do soro, tá bom? Também temos relatos de doença tardia ao soro heterólogo, né? Nós temos a doença do soro, que ocorre 5 a 24 dias após o soro antiveneno, né? Porque o paciente vai apresentar febre, artralgia, linfadenomegalia, urticária, proteinúria, né? Acontece devido a quê? Essa ativação do complemento pelo complexo antígeno-veneno. Então, ele tem uma reação tardia da deposição do complemento em alguns órgãos, mas isso aí não é coisa grave, a gente vai tratar com corticoide para tentar diminuir essa reação inflamatória, 1 miligrama quilo, 5 a 7 dias, podendo chegar até 60, depois a gente vai fazendo o desmame direitinho até o paciente melhorar. O acidente botrópico ele pode ter algumas complicações locais, não é? Por exemplo, ele pode fazer um abscesso, ele pode abscessar, né, o local da picada, né? Ele pode fazer uma síndrome compartimental, ele pode fazer uma reação infecciosa dentro do tecido e fazer um abscesso naquele local, né? O que acontece? Quando eu falei que a antibiótico-terapia não é indicada a não ser na vigência de infecção ativa. Então, eu tenho que aguardar, acompanhar esse paciente ambulatorialmente de 48, 72 horas. Se eu tiver sinal primário de infecção, eu trato com antibiótico. Se for um acidente leve, o antibiótico é leve. Eu pego apenas pele, como cefalexina, né? Agora, se, por exemplo, ocorrer um abscesso grande, aí eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Eu não posso pegar somente o gram positivo da pele, né? Então, se eu tenho um abscesso local grande, aí o paciente tem que internar, fazer já antibiótico terapia EV, né? Eu vou avaliar a questão do fator de necrose, que geralmente o torniquete faz a necrose do membro.
também a questão da síndrome compartimental, que aí eu falei para vocês que a gente pode pedir a avaliação do cirurgião geral ou do cirurgião vascular. Por exemplo, aqui no abscesso, eu posso fazer eu posso fazer a clinda com aminoglicosídeo, posso fazer a amoxicilina mais clavulanato, né, e posso fazer também, por exemplo, o clinda com a ceftriaxona, contando que eu cubra o gram positivo, o gram negativo e o anaeróbio, tá? A oxacilina e a cefalexina, elas cobrem mais gram positivo de pele. Quando tem um abscesso, não vai servir. Eu tenho que fazer a junção de dois para cobrir todos esses, tá? As complicações sistêmicas mais comuns que a gente tem é a insuficiência renal aguda, por quê? Pela necrose tubular aguda, pela ação do veneno, né? E também tem a coagulação intravascular disseminada, hipotensão e hemólise e choque. São os mais graves que a gente pode acontecer e as amputações, né? Então, aqui, os casos, né? Por exemplo, aqui, como o acidente, eles são mais nas extremidades, então eu posso ter risco de amputação, risco de necrose, né? Por exemplo, aqui, esse dedo aqui, ó, isso aqui tem um risco de amputação, aqui já foi amputado, caso de infecção secundária, né? Aqui a fasciotomia, que é feita pela drenagem, né? E aqui uma ferida muito extensa. Os fatores de risco para complicação, né? O torniquete, né, que é muito comum, que hoje em dia não é mais feito, a gente é um fator de risco. Porque, como eu falei, você faz o torniquete, então você mantém a meia-vida, o veneno mais ativo naquele local, então a ação inflamatória é maior, então posso ter um risco maior de necrose. Essa questão de incisão, o paciente pega na zona rural, nos seringais, fura o membro achando que o veneno vai sair. Não sai. Isso aqui só faz aumentar o risco secundário de infecção, tá? Complicação em extremidades, né? Que a gente já tem uma diminuição do retorno venoso nas extremidades e risco de amputação. Aí nós temos as outras serpentes não peçonhentas, né? Que nós temos aí a cobra preta, a cobra verde, a cobra d'água. Essas cobras, elas não têm veneno, elas fazem, né? As características gerais dela é uma cabeça redonda, elas não têm ausência de dentes inoculadores e glândulas do veneno, que são a coral-face, a jiboia, a sucuri, que elas assustam até pelo tamanho, né? E também pela questão do acidente, que às vezes machuca, mas elas não inoculam veneno. Então, aqui, o local da picada. A gente vê que é o local da picada que ele vai ser simples. Às vezes nem pica, às vezes é só o arranhão, né? Às vezes o hematoma é apenas da entrada do dente, né? A gente vê que não tem bolha, não tem eritema. Então, é apenas, às vezes, o trauma da picada, né? E edema-equimose também pode aparecer, mas é coisa somente, às vezes, do atrito, né? E da força que ela faz para poder morder. E importante a questão do Sinanet, né? A gente fazia a notificação, sempre é importante a questão das notificações. Essa ficha do Sinan, ela é própria para acidentes por animais peçonhentos. Aqui, ó, tem serpente direitinho, o tipo de acidente, por que que é importante a notificação. Os soros, se for o caso de um animal peçonhento, o soro ele só vai ser liberado mediante a notificação pelo Sinan. O controle do soro é feito através do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, né, que ele faz o controle do soro e faz também a liberação para os municípios. Então, se o paciente foi picado por um animal peçonhento, ele tem que primeiro ser notificado e depois, quando é feito o pedido do soro, só é feito a ficha de notificação do SINAM. É importante também notificar por quê? Notificar, porque através da notificação, depois nós temos a investigação, né? E com a informação verdadeira, nós vamos fazer uma situação real, um diagnóstico situacional bem real dos acidentes zoofídicos, e com isso a gente pode planejar melhor, né, uma assistência. O outro, acabando a parte das serpentes, a gente vai falar um pouco do escorpionismo, que é o outro segundo acidente ofídico não, acidente por animal peçonhento, que ele vem crescendo no Brasil, né?
Então, os escorpiões, eles vivem mais aqui na região sudeste, sul e um pouco do nordeste. Aqui para nossa região eles não são tão comuns, mas eles vêm aumentando. Então, o escorpião, ao contrário das serpentes, eles são totalmente urbanos. Eles são totalmente urbanos. Por quê? Pela história porque eles se alimentam de baratas, se alimentam de larvas. Então, assim, eles estão totalmente urbanos. A grande maioria dos acidentes por escorpiões são da cidade. Dificilmente é do campo. Porque na cidade ele vai encontrar água, abrigo e alimento, né? Através, por exemplo, de entulhos, jardinagem, limpeza externas, após feita aquelas detetizações, né? Desinsetização, porque, por exemplo, como ele se alimenta de barata, pequenos animais e larvas, né? Então a cidade é o principal local para ele poder habitar. Então, a maioria dos acidentes por escorpiões são acidentes domésticos. Então, a prevenção, como é que eu vou fazer essa prevenção dos acidentes, né? Então, eu tenho que manter a casa limpa, evitando acúmulo de lixo, cuidado ao manusear os tijolos, blocos e outros materiais de construção, porque eles se escondem, são muito pequenos, né? Tapar buracos e frestas de parede, janelas, portas e rodapés, para eles não poderem entrar nos domicílios, saco de roupa, sapatos e toalhas antes de usar. Por quê? A grande maioria dos acidentes por escorpiões, eles são dentro do sapato, são na toalha, acontece dentro do domicílio. Então, assim, na hora de dormir, sacudir a cama, né, olhar dentro do sapato, que pode evitar os acidentes, né? Preservar preservar os predadores naturais. Isso aqui geralmente não acontece nas cidades. O predador natural do escorpião são os sapos e galinhas, né? Na cidade é mais difícil, é mais afastado dos grandes centros, mais para a periferia, né? Que geralmente, por exemplo, como eu falei que ele é urbano, a grande maioria dos acidentes eles são domésticos e da zona urbana. Zona rural, um pouco mais afastada da cidade, quase não tem. Um ponto importante também do escorpionismo é a ação do veneno, né? Ele vai ter uma ação do veneno como? Eu vou fazer uma ativação dos canais de sódio, e fazendo essa ativação dos canais de sódio, eu vou ter uma despolarização das terminações nervosas. E se eu despolarizo a terminação nervosa, eu vou ter alteração na placa sensitiva, motora, e também vou ter ativação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Fazendo com isso, eu vou ter sintomas vagais muito grandes, sintomas cardiovasculares, sintomas respiratórios e sintomas neurológicos. Então, o escorpionismo, ele atua praticamente na placa neural. Então, o quadro clínico é a frequência, né, dos acidentes quanto à gravidade. 97% dos acidentes por escorpião são leves. São leves, mas é dor local, eritema e sudorese local, contando que a dor é bem importante no acidente de escorpião, ao contrário do botrópico da cobra. O moderado, eu vou ter uma alteração local mais sistêmica, né? Então, eu vou ter um dor, um eritema local, sudorese no local da picada. Aí, o paciente pode ter agitação, sonolência, sudorese, náusea, vômito, hipotensão arterial, taquicardia e taquipneia. O que acontece? Às vezes, o paciente é moderado, vomitou uma vez, é muito comum vômito no escorpião. Vomitou uma vez, vomitou duas vezes, aí você fez analgesia no paciente, ele melhorou, então você deixa como moderado. Se você vê que o paciente está descompensando, o paciente começou com alteração local, e vomitou uma, vomitou duas, três, quatro, cinco vezes, então você vê que o paciente está evoluindo para um quadro mais grave, né? Então, é que nem eu falo, a classificação do paciente, a avaliação, ela é dinâmica. Eu não posso, de uma entrada, numa porta de entrada, eu pegar e avaliar o paciente e não reavaliar. Eu tenho que reavaliar ele sempre, ainda mais se ele está em observação. Principalmente por quê? Porque os sintomas eles vêm aparecendo, ele não chega, às vezes já chega com sintoma, mas nem sempre. E o grave corresponde a 1,7%, né? Então, eu vou ter vômitos profusos, em que eu vou ter distúrbio eletrolítico, já vou ter desidratação, cialorreia, uma sudorese profusa, agitação, tremores, espasmos musculares, bradicardia, porque eu falei que como ele vai para a placa motora, ativa o sistema nervoso autônomo, então eu vou ter bradipneia, alteração do eletrocardiograma,
edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva e choque. É tanto que os acidentes por escorpião, se o paciente chegou e falou que foi escorpião, eu tenho obrigatoriamente que ter um leito de retaguarda de UTI. Porque esse paciente, a qualquer hora, ele precisa ser entubado, precisa ser monitorado. Então, todo centro de referência nas unidades tem que ter um leito de retaguarda de UTI, para esse paciente poder, caso ele agrave, ele ser transferido. Ponto muito importante esse. Aí a classificação, né? Leve, moderado ou grave. O leve, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o combate à dor e a observação às 6 horas. Outra coisa muito importante, no escorpionismo eu não faço opioide, morfina ou tramadol. Por quê? Porque o que acontece? Os opioides, o paciente tem sudorese, faz hipotensão e faz muito vômito. Então, esse vômito, eu tento. Uma das características, né, é o vômito devido à ativação vagal muito grande. Então, assim, eu evito morfina. Pode fazer qualquer outra coisa, não faz morfina e opioide, porque ele estimula vômito, então eu posso me perder na minha reavaliação. Então, eu faço uma analgesia simples, no leve, né, e deixo esse paciente em 6 horas, porque eu falei que depois ele pode piorar. Então, sempre eu deixo ele em observação. O moderado, já faço o combate à dor e já deixo o paciente em observação durante 24 horas, né? E no moderado eu já faço o soro anti-escorpiônico, eu faço 3 ampolas IV. No escorpionismo, geralmente a gente não faz a medicação pré, que é a hidrocortisona com a prometazina, a gente não faz. Mas se você está longe de um grande centro, alguma coisa, você faz apenas por precaução, tá? Outra coisa bem importante, se eu não tiver o soro anti-escorpiônico, eu posso fazer um anti-aracnídeo nele, que tem o mesmo efeito, tá? O soro anti-aracnídeo e o soro anti-escorpiônico. E o grave, eu já tenho que ir para cuidados intensivos, né? Porque como ele tem uma ação vagal muito grande, eu faço na placa sensitiva motora e faço ativação, pode ter bradicardia, choque, edema agudo de pulmão, eu já tenho que ter os cuidados de UTI, esse paciente monitorado, às vezes pode ser entubado e tudo mais. Na vigência da dor, o que eu posso fazer, né? Se o paciente tem muita dor, que é uma característica muito importante, é a questão da dor no acidente escorpiônico. Então, eu posso fazer anestesia troclear, eu posso fazer infiltração de anestésico, por exemplo, no tronco do nervo, né? Por exemplo, o adulto, eu posso fazer 3 a 4 ml de lidocaína sem vasoconstritor, e na criança 1 a 2 ml, podendo que eu possa repetir até 3 vezes, com intervalo de 30 a 60 minutos, né? Aí eu reavalio o paciente. Por exemplo, criança. Criança é bem difícil. Abaixo de 7 anos, assim, a questão da dor, a sensibilidade é maior, né? E o adulto também. Às vezes tem adulto que a sensibilidade também é maior, a dor é muito grande. Então eu faço o seguinte, eu faço o bloqueio troclear, faço uma analgesia EV e aguardo para uma reavaliação, né? Se o paciente continuar com dor muito grande, né? Então aí eu já posso considerar ele um moderado, né? A dor junto com daquele sintomazinho sistêmico lá. E o tempo de observação, né? No adulto eu deixo 6 horas em observação e a criança é de 6 a 12 horas. Isso para leve. Todo paciente que recebeu o soro antiveneno, ele tem que ficar 24 horas, no mínimo, internado para observação. Os exames complementares né, o escorpionismo eu tenho que pedir. Eu tenho alteração imediata. Como eu tenho uma alteração do sistema nervoso autônomo, eu tenho uma descompensação hidroeletrolítica pela questão do vômito, né, pela questão da placa motora. Então, uma das características muito importantes que eu tenho é o aumento da glicemia, principalmente em criança. Criança, por exemplo, uma criança de 5 anos, a criança ela geralmente brinca, né, no quintal, ela não vai saber falar que foi um escorpião. Então, assim, às vezes também o local da picada você não vê inoculação, ele não faz edema, não tem uma reação inflamatória muito grande. Então, assim, você suspeita do escorpião, quando você pede exames complementares, você vê que a criança está com a glicemia
lá em cima, 350, 380. Então, você pode suspeitar hepatognomônico nos acidentes escorpiônicos de aumento da glicemia. Uma baixa de sódio e potássio, no eletrocardiograma eu vou ter alteração, vou ter arritmia, se for uma coisa muito grave, evoluindo até para o infarto. E o hemograma, eu vou ter uma leucocitose, uma neutrofilia e o aumento de bastões, mas o aumento de bastão não é devido, é o desvio à esquerda, mas não é devido à infecção, é devido à grande reação inflamatória, tá? E a alteração mais tardia eu vou ter um aumento da amilase, glicosúria, a CKMB é bem importante também, pelo dano tecidual, aumenta a TGO, aumenta a troponina também, pela questão da alteração cardíaca. No ecocardiograma eu vou ter disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, e o raio-x de tórax eu posso ter uma cardiomegalia e um edema pulmonar. Aqui é o esquema do Ministério da Saúde, né, para os acidentes escorpiônicos. Aqui na nossa região, os acidentes por escorpião estão aumentando bastante, muito importante. Isso aqui foi encaminhado para as unidades, o quadro onde a gente vai ver. Por exemplo, tem um acidente escorpiônico provável. Esse paciente ele não tem clínica de envenenamento, né, na admissão. Então, sempre manter esse paciente em observação de 4 a 6 horas. Nessas 4 a 6 horas, esse paciente evoluir sem clínica de envenenamento, ele vai embora de alta. Se ele evoluir com clínica de envenenamento, então eu vou pegar e classificar ele no algoritmo, né? Eu faço uma reavaliação dele, ele nas 4 ou 6 horas ele desenvolveu algum outro sintoma. Então, eu volto para o algoritmo dele. Então, classifico como leve, apenas com quadro de dor local, eritema, parestesia, sudorese no local da picada. Ocasionalmente, náusea, vômito, agitação e taquicardia discreta relacionada à dor. Nesse caso, quando o quadro é leve, eu não faço soro. Eu deixo somente em observação por 6 horas, faço analgésico, compressa local quente ou bloqueio troclear, né, com infusão de lidocaína sem vasoconstritor. Se o paciente tem um quadro local, né, associado a algumas manifestação sistêmica, como a náusea dele é muito grande, ele não consegue, né, são vômitos incoercíveis, 6, 7 episódios de vômito, né, aumento da frequência cardíaca, né, ele começa a desidratar, aumenta a PA, muito agitado, mas o local eu faço 3 ampolas do soro anti-escorpiônico, né, mais o analgésico com compressa e todas aquelas medidas locais. Se o quadro é muito grave, a gente precisa daquele suporte do leito de retaguarda sempre de UTI, que o paciente ele pode precisar, né, de intubação, pode precisar de outras medidas maiores de UTI. Então, eu faço 6 ampolas, né, por isso que esse soro sempre esse paciente tem que ser atendido no local de referência, em que tem um suporte básico de vida, material de intubação, monitor, né, que é para poder estar reavaliando ele e encaminhar ele para um local de referência, caso precise, né? E esse grave, sempre internar o paciente, sempre deixar ele com monitorização e sempre deixar o leito de retaguarda de UTI. Aqui é um quadro, é um quadro adicional para enfatizar a importância de todo hospital, unidade mista, ele ter sempre o leito de retaguarda, né? Porque esse paciente, ele pode precisar, ele pode evoluir com arritmia cardíaca, ele pode evoluir com agitação, com sudorese profusa, cialorreia, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, aumento da PA. Então, ele tem que ser transferido para um leito de UTI. Então, isso aqui é mais para enfatizar a questão do leito de retaguarda. E a questão, né, da ficha do Sinan, importante mais uma vez, você fazer o preenchimento da ficha do Sinan, para a gente ter a real situação das informações verdadeiras da nossa região, para poder planejar as ações mais efetivas. Aqui tem, ó, escorpião, ó, peça de escorpião bem direitinho aqui. O outro agravo que a gente tem, o acidente é o araneísmo, né, que são as aranhas, que é o outro grande grupo que a gente tem. Mas a gente só tem algumas de interesse clínico, não são todas, né? Nós temos a aranha marrom, nós temos a aranha armadeira e a viúva negra, são praticamente as principais. Sendo que a aranha armadeira, que é a fonêutria,
e a aranha marrom, que é a Locus ocellis, né? São as mais comuns. Então, a fonêutria, que é a aranha armadeira, nós temos presente aqui na nossa região. Ela tem um corpo de 3 centímetros, é uma aranha grande, que ela pode chegar até 15 centímetros, né? É uma cor cinza ou castanho escuro. Ela tem o corpo e as pernas com pelos curtos, que esses pelos também podem desencadear reações inflamatórias e alérgicas. Elas são caçadoras noturnas, elas também são bem agressivas. Então, o araneísmo, né, pela fonêutria. A fonêutria, ela tem uma característica muito importante, que é a dor. O paciente sente muita dor com a fonêutria. Então, o que que acontece? A aranha não é identificada, né? Então, uma provável fonêutria, né? O paciente cursa com muita dor. Então, se é uma provável fonêutria, ela tem um hábito noturno, ela é bem agressiva, então eu vou classificar em leve, moderado ou grave. Eu vejo, por exemplo, se o paciente foi atacado por uma aranha e eu tenho só predomínio local, não tenho aquelas outras manifestações maiores, eu só tenho dor, edema, eritema, né? Então, o paciente é um pouco agitado, tem um ataque cardíaco leve, então eu faço somente o quê? Eu classifico como leve e faço alívio da dor, somente. Né? E também posso fazer, como no escorpião, a infiltração de anestésico local. Se a provável fonêutria e eu classifico como moderado, eu já vou ter toda aquela manifestação local, mas associada a um ataque cardíaco, vômito incoercíveis, né, agitação do paciente. Se o paciente, aí eu divido, se ele for menor de 7 anos, eu já faço as 3 ampolas, independente de saber ou não se foi aranha. Por quê? Porque geralmente a criança ela não vai saber falar. Se o paciente for maior de 7 anos, você fez analgesia com a dor, ele melhorou, não precisa fazer, né? E o grave já é aquela que eu tenho, o que? Eu tenho uma manifestação local, eu tenho uma sudorese profusa, eu tenho uma hipotensão grande, né, diarreia, bradicardia, posso ter arritmia cardíaca e evoluindo para um choque, aí eu já faço 6 ampolas e mais o suporte que eu tenho básico, né, de todo aquele suporte básico do paciente. O Lox ocellis, que é a aranha marrom, essa aqui é uma aranha pequena, não, a outra é uma aranha bem grande, a Lox ocellis é uma aranha pequena, e ela tem 2 formas. Quando tem o acidente, ela pode evoluir de uma forma cutânea e evolui também para uma forma cutânea hemolítica. Mas em todos eles você vai ter febre nas primeiras 24 horas, mal-estar, mialgia, cefaleia, náusea, vômitos e exantema. Se o paciente desenvolve apenas a forma cutânea, o local vai ficar endurado, vai ficar duro, vai ter dor local, é bem importante a questão da dor, equimose, isquemia, vesícula, bolha e necrose. Se o paciente evoluir com algum sintoma hemolítico, como hemólise intravascular, coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal aguda, então já classifico ele como uma forma cutânea hemolítica, porque ele pode ter a cutânea e pode evoluir para a fase de hemólise e desenvolver os sintomas hemolíticos. Então, aqui, o que que acontece? A característica do araneísmo, eu tenho primeiramente no primeiro dia, nas 6 primeiras aulas, eu tenho uma lesão incaracterística, não tem nada a ver com a aranha. Eu vou ter um local, né? Às vezes somente o eritema, o prurido, uma bolha de conteúdo seroso, com sem induração e dor em pequena intensidade, né? Vou ter somente os sintomas inflamatórios em um local. Do primeiro a segundo dia, eu tenho uma lesão provável. Eu tenho uma presença de eritema, equimose, com ou sem induração, né? E um exantema. No segundo a terceiro dia, a gente tem uma lesão característica, que é uma lesão sugestiva, que a gente chama de placa marmórea, que é essa placa aqui, ó. É uma placa marrom, que é uma lesão patognomônica de Locus ocellis. Tá? É uma placa marmórea que ela é patognomônica, uma induração, uma palidez e que ela evolui do 5 a 6º dia para uma necrose. Então faz essa placa e forma necrose. É típica do Locus ocellis. E aqui é o Locus ocellis, né? A gente vê aqui, ó, que formou a placa marmórea
E aqui, ó, essa lesão aqui é bem grande e depois ela vai para a necrose e o fundo dela, a gente vê que após a necrose ela fica um fundo limpo, não um fundo infeccioso com secreção. É um fundo brilhoso que não tem tanta secreção, inflamação, né? Aí aqui o araneísmo na forma cutânea também a gente vai ter a forma leve, moderada e grave. A forma leve a gente vai ter apenas as lesões locais. A gente vai ter apenas as lesões locais, né, incaracterísticas, primeiramente, né, que é aquele primeiro dia a gente não vai ter a característica da lesão e a gente também não vai ter um comprometimento do estado geral. Então a gente faz só sintomático, orienta o paciente a retornar no ambulatório a cada 12 horas, né, até desaparecimento dos sintomas. O moderado, eu já tenho aquela lesão provavelmente característica, né, tenho aquela placa marmórea, já o comprometimento do estado geral, né, e eu tenho com ou sem sinal de hemólise. Então, o tratamento eu vou fazer apenas com corticoide, né, eu faço 5 dias, no adulto 40 miligramas por dia, na criança eu vou usar de 0,5 a 1 miligrama dia, né, e mais sintomático até desaparecer os sintomas. E na forma grave, eu já vou ter uma lesão característica, né? Já a gente vê que é uma coisa tardia, eu já vou ter uma lesão característica com ou sem comprometimento do estado geral. Aí eu faço tratamento com o soro antiaracnídeo, que são 5 ampolas, né? E mais o corticoide, associado para diminuir a reação inflamatória, né? Tanto adulto quanto criança, e mais os sintomáticos. O araneísmo, ele pode cursar da forma cutânea e da forma cutânea hemolítica. Quando ele cursa com a forma cutânea hemolítica, eu vou ter a destruição das hemácias. Fazendo a destruição das hemácias, o que eu vou ter? Liberação de bilirrubina. Então, eu vou ter o quê? O paciente ele vai ter uma anemia, porque eu vou ter uma hemólise, vou ter uma destruição de hemácia pelo veneno, né? Então, eu tenho o sinal de hemólise, que é uma anemia aguda, uma palidez cutânea mucosa, uma icterícia pela impregnação da bilirrubina, urina escura, uma hemoglobinúria, né, que eu posso confirmar isso laboratorialmente, né? Vou ter um hemograma com a baixa de hemoglobina, um aumento de reticulócito, na tentativa do organismo tentar fabricar glóbulos vermelhos. Eu vou ter um aumento da bilirrubina indireta, da desidogenase lática e uma diminuição da aptohemoglobina. Então, isso aqui é uma forma cutânea hemolítica que eu já classifico como grave, que eu tenho a presença do local, né, da picada, eu tenho uma hemólise confirmada, então eu faço o soro, né, o soro anti-aracnídeo, 10 ampolas, mais a prednisona, né, na adulto e criança, e mais o sintomático e a hidratação adequada para me poder prevenir a insuficiência renal aguda. O tratamento do loxocelismo, né? Então, primeiramente, eu faço analgesia, né? Porque a dor é uma característica muito grande, né? A dor é uma característica muito importante, igual no escorpianismo, né? Então, eu faço a dipirona ou a codeína, aí depois eu faço o corticoide nas crianças de 0,5 a 1 miligrama, no máximo 40 miligramas, o adulto 40, de 5 a 10 dias. Eu faço hidratação na forma cutânea hemolítica, na forma só cutânea eu não faço a hidratação. Eu faço o tratamento da lesão dermonecrótica, né? Eu faço a limpeza da lesão para evitar infecção secundária. Pode ser feito um debridamento cirúrgico, né? Após a delimitação da lesão na segunda semana, ou pode fazer um debridamento químico que não é muito usado, mas é o cirúrgico mesmo, né? Que você faz a retirada de... Por que você não faz o químico? Porque no químico, você além de retirar as lesões, você retira fibrina, retira tecido gorduroso, retira também tecido desvitalizado. Então, no químico, você retira tudo, né? Então, o mais indicado realmente é o cirúrgico. E após, né, como aquela cicatriz vai ficar muito grande, você avalia, junto com a avaliação da cirurgia plástica, o enxerto ou correção de cicatrizes, né? E o tratamento específico, nós temos o soro antiloxocélico ou antiaracnídeo, que você pode usar um na ausência do outro. Quando indicado, a forma cutânea você pode usar até 48 horas de evolução e a cutânea hemolítica a qualquer momento. A observação clínica no mínimo 72 horas, fazendo toda hora a reclassificação.
Há outras aranhas, que são as aranhas, né, que elas não são venenosas, mas não tem tanta importância clínica, elas é a licosa e a caranguejeira. E aqui é mais ou menos para a gente poder, mais ou menos, se você não tiver um animal, se você só souber que for uma aranha, a gente mais ou menos, a gente tentar fazer a identificação do animal. Então, eu tenho uma picada por aranha desconhecida, né? Então, primeiro eu classifico se o animal ele é pequeno ou ele é grande. Se o animal for pequeno, eu não tiver dor, se eu tiver uma dor muito imediata, muito grande, eu classifico na hora de fonêutria. A fonêutria ela tem uma característica muito grande que é a dor. Se a dor for pouco ou nenhuma e a dor imediata, aí eu avalio se ele evoluiu com sinal de isquemia ou sem alteração local sistêmica. Se tiver sem alteração local sistêmica, é outras aranhas. Se ele tiver isquemia local, é Loxos ocellis. Se o animal for grande e for muita dor, eu classifico como fonêutria. Se o animal for pouca, se o animal for grande e tiver pouca ou nenhuma dor imediata, né? E ele o paciente se tiver movimentos, se a aranha tiver movimento lento e corpo geralmente grande, eu posso classificar como a caranguejeira. Se tiver rápida, se for rápida e acidente normalmente em jardim, eu classifico como licosa, sendo que essas aí, elas não são venenosas, né? O que a licose, a caranguejeira pode fazer é o contato com a pele causar uma irritação, né? Então você tem que ter os cuidados com a pele, né? Fazer antihistamínico, fazer uma compressa gelada, né? Fazer às vezes o antihistamínico durante a semana e às vezes pode fazer até um corticoidezinho tópico, assim, bem leve. E voltando à importância da questão da notificação, né, o Sinanet, nós temos uma ficha do Sinan totalmente para animais peçonhentos, né, e aqui nós temos nesse tipo de acidente serpentes, aranha, escorpião, abelhas, lagarta, que são outros tipos de acidentes que não são tão comuns, para a gente ter a veracidade das informações e a gente poder fazer um diagnóstico situacional real, né? E em cima disso a gente fazer as políticas melhores para a assistência hospitalar. Acho que acabou. Aí tem uma pergunta aqui do Alessandro Rodrigues, né? Em relação às características das serpentes peçonhentas e não peçonhentas, a pergunta é: essas características são 100% definidoras ou existe alguma serpente com exceção? Isto é, apresentam uma característica de cobra venenosa, no entanto, não é. Como eu falei, né, a principal característica das cobras venenosas são aquela cabeça triangular, tem uma, tem uma presa muito grande, fina, tem uma mandíbula articulada, tem a fosseta loreal. Então, geralmente as cobras não peçonhentas, elas possuem uma cabeça mais arredondada, não tem uma dentição muito aguçada e, e tem a cabeça bem arredondada, assim, e a cauda delas também não tem aquele afinamento, não tem chocalho, então, assim, é bem comum, geralmente aumenta aqui? Ah, tá. Qual a conduta acerca da escolha do soro em caso de não identificação do gênero da cobra? Essa pergunta aqui talvez seja até a mais importante. Se eu não tenho a identificação da cobra, eu vou deixar esse paciente em observação e eu vou identificar de acordo com o desenvolvimento da lesão. A mais importante, se eu tenho o paciente falar, eu fui picado por cobra, esse paciente chegar na unidade e não tiver uma reação inflamatória local, se não tiver formação de bolha, se não tiver eritema, rubor, então esse paciente pode até ter sido picado por uma cobra, mas foi não venenosa. Ou foi venenosa, foi uma picada seca, que não teve inoculação do veneno. Nesse caso, não faz o soro. Não faz.
Eu vejo aqui, subo, alguns minutos estarei. Eu vi aqui. Com quanto tempo a serpente volta a ser perigosa após ter picado alguém, já que existe a picada seca? Pois é, a picada seca, ela tem geralmente na hora que ela pega a presa dela, né? Quando ela sai em busca da caça, então quando ela pega a presa, ela pega e libera todo o veneno. Geralmente depois disso, elas não são agressivas, né? A não ser que você pise nela, né? Alguma coisa assim que ela vá. Mas aí depende muito do gênero da cobra e do estilo de vida dela, né? Assim, eu não sei ao certo em quanto tempo depois ela volta a ter a picada, aí tem que ver mais a parte da biologia da cobra, essas coisas. A forma da diluição. Então, assim, as formas leve do soro antibotrópico, né, que é o mais comum, a gente faz 3 ampolas. Então, a gente vai fazer, primeiramente, a gente faz a pré-medicação. A gente faz a pré-medicação 20 minutos a 30 minutos antes da infusão do soro. A gente faz a prometazina, faz a hidrocortisona, a ranitidina ou a cimetidina. E a gente vai diluir o soro de 1:2 até 1:5. Existem literaturas que falam até para você fazer puro, mas você fazer puro aumenta os riscos de reação do soro. Então a gente dilui o soro e faz esse soro no máximo de 30 a 40 minutos de 1:2. Por exemplo, uma acidente leve, que eu vou fazer 3 ampolas de soro, né? Então são 30 ml. Eu posso diluir eles mais em 30, né? Que é 1:2, eu vou deixar 60. Então, assim, eu diluindo mais o soro, eu diminuo mais ainda as reações. Se o paciente estiver no interior da floresta, aldeia indígena, né? Em quanto tempo, no máximo, a pessoa pode chegar a uma sede de município para receber o antiofídico? O mais rápido possível. A gente tem uma cultura, né? Tem os xamãs e tudo, que às vezes as culturas às vezes findam, não descartando totalmente, mas às vezes atrapalham, né? Então, assim, os polos indígenas, principalmente do Acre, eles são todos mapeados, né? São todos organizados nos distritos sanitários indígenas, em que eles têm uma referência no caso de acidente, né? Então, se ele estiver na mata muito tempo, então o que ele tem que fazer é procurar rapidamente a referência hospitalar, que é para poder fazer a identificação, o diagnóstico e o tratamento. O mais rápido possível, para não comprometer membro. Isso. Posso? É, qualquer dúvida, eu estou durante toda a semana no quarto andar da Secretaria Estadual de Saúde na vigilância epidemiológica, né? Pode procurar o Tarcísio ou Guimarães, que o Tarcísio é o coordenador estadual de zoonoses, eu faço parte da equipe. E qualquer dúvida em relação ao soro, né, as coordenações de núcleo de vigilância epidemiológica dos hospitais e das unidades mistas do estado, eles já têm o nosso telefone, né, caso aconteça alguma coisa,
E só enfatizar a questão do uso correto do soro, né? Nós temos um grande problema com estoque de soro, nós não temos soro disponível para tipo assim, para fazer o soro no animal, num acidente que realmente não seja, né, do veneno. A gente tem um grande problema, os acidentes zoofídicos, eles foram incluídos em 2017, 2018, na lista das doenças transmissíveis negligenciadas, né? Apesar de ter um impacto mundial muito grande, a gente tem um número muito alto de acidente zoofídico, a gente teve essa inclusão nas doenças negligenciadas e também a questão da fabricação do soro, né? Que a gente teve uma diminuição, né, da verba, por repasse para o Instituto Butantan e para o Instituto Vital Brasil, para a fabricação dos soros, né, e a importância multidisciplinar dos biólogos, enfermeiros, os médicos e toda essa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, está assistindo esse paciente, tanto na questão da identificação, quanto no cuidado, quanto do diagnóstico e tratamento. Então, o soro certo, na medida certa, na hora certa, e da forma correta. Não desprezar soro, porque a gente está com esse problema de fabricação e de estoque, e não expor o paciente a uma reação alérgica, uma possível reação alérgica. Então, só isso. Me coloco sempre à disposição na CESAC. Obrigado. E também o Dr. Rodrigo Silveira, o nosso próximo encontro, dia 17/5, né, às 10h30 da manhã. Nós temos o Dr. Rodrigo Silveira, que vai falar em relação ao tratamento da ansiedade e da depressão na atenção primária, que é um assunto muito importante e conto com a colaboração de todos, inclusive eu vou participar também. Obrigado e boa tarde. Muito bem, a gente agradece a presença do Dr. Luiz Eduardo no nosso canal de Gestão e Vigilância, e aí a gente termina mais uma web palestra, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao pessoal dos municípios a presença, agradecendo também aos estudantes que estão presentes, nossos estagiários, e chamar então para sexta-feira para mais uma webconferência do canal de saúde mental.